Então, aqui é o seguinte, nós vimos aí, vamos calcular a média, organizamos a amostra de maneira crescente. A moda é o termo que mais se repete. Então, aqui, o 77, vocês podem observar o quê? Que ele repetiu duas vezes. Tem mais algum outro número que repetiu duas vezes aqui? Não. Não tem. Então, a moda é o 77. Agora, a mediana. A mediana, deixa eu escrever essa sequência aqui com tamanho maior e espaçamento maior. 63, 67, 72, 75, 77, 77, 78, 80, 81. Então, o que que acontece aqui? A mediana, a primeira coisa que a gente tem que observar, nós temos uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de números aqui? Ímpar. Então, quando é a quantidade ímpar, a gente vai pegar o termo central, correto? Então, aqui, por exemplo, como que eu vou achar o termo central aqui? Eu tenho 9, não tenho? Então, o que que acontece? 4 à direita, 4 à esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O termo central aqui é o 77. Então, essa aqui é a minha mediana. O porquê disso? Mediana. Por quê? Quando nós temos uma amostra com quantidade ímpar, nós pegamos o termo central. Automaticamente, quando é uma quantidade ímpar, vão ficar a mesma quantidade de números à direita, a mesma quantidade de números à esquerda. Entendido? Entendi, professor. Sim. Entendi. Todo mundo entendeu? Sim, Sim. senhor. Então, beleza. Pode ir para o outro exercício? Pode Pode. sim. Vamos lá. Agora, o número 2. Os dados seguintes são referentes a uma Ô, amostra. professor, e Oi? se... Peraí, é porque meu microfone estava abrindo. E se tivesse número par, ou nesse caso, como é para calcular os três, sempre vai vir ímpar? Isso, não. Agora, se tiver um número par, é esse exercício que nós vamos fazer aqui agora, o número 2. Ah, sim. Então, beleza. Então, o que que acontece? Ó? Os dados seguintes são referentes a uma amostra de diâmetros de coração de adultos normais em milímetros. Medidas de radiografia de 36 por 43 centímetros. Temos aqui 146, 125, 139, 132, 121, 135, 114, 114, 130, 169, 114, 130, 169, 125 e 103. Determine a média, a moda e a mediana. A primeira coisa, vamos organizar desculpa, tá? Esse não é nesse que a gente ainda vai ver quando tem número, a quantidade de amostra par, não é no exercício 3, tá? Aqui ainda vai ser ímpar, mas no exercício 3 a gente consegue sanar sua dúvida, viu? Então, o que que acontece? Primeiro, que a gente vai ordenar. A gente vai ordenar ela de maneira crescente. Então, vai ficar 103, 114, 114, 114, 121, 125, 125, 130, 130 de novo, 132, 135, 139, 146, 169 e 169. Organizamos ela aqui de maneira crescente. Agora vamos contar quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nossa amostra tem 15 números. Então, a primeira coisa, para eu achar a minha média, eu vou somar todos esses valores. Vocês querem que escreva o valor aqui de novo ou que coloca só o somatório? Meu, colocar os valores. Somatório. Somatório mais direto, professor. Então, beleza. Então, aqui, eu somando todos esses valores aqui, ó, deu
1966 dividido por 15. Soma dos valores da amostra. Esse 15, quantidade de números da amostra. Então, o que acontece? 1966 dividido por 15. Quanto que vai dar? 131,07. Pode falar. 131,07. Isso. Meu deu 0,06. Isso. Eu Vai também dar não isso sei aqui. bem, também. não. Ó, presta atenção, vai dar ó, 131,067. O 7, ele está mais perto do 9 ou mais perto do 0? Do 9. Então vai ficar 131,07. Essa é a minha média. 131,07. Agora, a minha moda. Moda é o que eu sei, é o número que mais se repete, correto? Professor, quem colocou é o 6, aí no caso você vai considerar errado? Dessa vez não, tá? Porque vocês ainda não estão aptos ainda a cálculo. Mas, por exemplo, quando eu vou passar lá para vocês a prova, aí vocês vão ter que prestar mais atenção nessa questão de arredondamento, beleza? Tá bom, obrigada. Ah, então, por nada. Então, vocês ficam bem atentos a isso aí, no critério de arredondamento, tá? Então, o que acontece? E, professor, professor, se no caso eu fiz, meu resultado deu quase igual, né? Só que eu coloquei o 0,6. Só que eu não coloquei de ordem crescente. Tem alguma coisa? Não, a média não. A média, para você calcular a média, você não precisa de organizar, não. Aqui eu organizei para a gente ganhar tempo, tá? Porque na moda e na mediana, a moda nem tanto também, você não precisa de organizar. Mas, para facilitar, é mais fácil você já organizar de ordem crescente ou decrescente. Agora, já a mediana, é obrigatório você organizar. Viu? Tá bom. Então, o que acontece? A moda. A moda é o número que mais se repete. Qual o número que mais se repete aqui? 114. Ele repetiu quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3, certinho. Agora, a mediana. Como é uma quantidade ímpar, eu vou buscar o quê? Meu termo central, correto? Então, o que acontece? 15. Qual que é a metade de 15? 7,5. Eu não tenho a posição 7,5 aqui. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o termo central. É o meu oitavo termo. 130. Mediana, 130. Mediana, 130. E moda, 114. Esses exercícios... Oi? Foi sem querer aqui, professor. Ah, não, beleza. Esses exercícios com a amostra em quantidade ímpar, vocês conseguiram entender? Como que a gente calcula a mediana? Sim. Sim. Sim, professor. Oi? Não, sim, tranquilo. Tranquilo? Não, então beleza. Vocês conseguiram entender. Então, quando é número ímpar, a amostra com quantidade ímpar, a gente organiza eles de maneira crescente ou decrescente. Eu prefiro organizar de maneira crescente
e a gente busca o termo central. Isso quando os números da amostra, a quantidade de números da amostra, ímpar. Agora a gente vai observar aqui quando os números forem pares, a quantidade for par. Olha aqui para vocês verem, ó. Foram obtidos os tempos em segundos decorridos entre a formulação de um pedido e a entrega de um determinado produto em uma lanchonete, de uma rede de fast food. Calcule a média, a mediana e a moda. Primeira coisa aqui, vamos organizar esses dados. A gente organizando esses dados, nós vamos ter, vou colocar aqui, ó, 69, 70, 80, 80 de novo, 83, 85, 90, 90 outra vez, 93, 110, 120, 121, 133, 135, 159 e 177. Ok, organizei aqui. Agora vamos lá. Vamos calcular a média. A média. Eu somando todos esses valores aqui, quanto que deu? 16. Somando. Somando. 1.695. Isso. Agora a resposta do 16 é a quantidade de números que eu tenho aqui. Eu tenho uma amostra com 16, então 16 é par. Aí a gente já vai fazer um cálculo diferente. Então, somando esses 16 números, nós tivemos 1.695. Qual a quantidade de números que nós temos? 16. 16. Então, 1.695, o somatório da amostra, 16 a quantidade de números. Então, 1.965 dividido por 16. Dá 105,93. 105, então vamos lá, 1.695 dividido por 16. Olha aqui para vocês verem, ó. Vai dar. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Sim, eu coloquei 105,94. Isso. Aí o valorzinho deu esse aqui, ó, 105,938. O 8, ele está mais perto de 9 ou mais perto de 0? De 9. Então, eu vou aumentar o número anterior a ele. Vai ficar 105,94. A média, 105,94. Entenderam? Sim. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Sim, senhor. Beleza. A moda agora. A moda é o termo que mais se repete, né? Então, aqui nesse, qual o termo que mais se repete? 80 e 90. 80 e 90. Tem mais algum outro número que repete duas vezes ou mais que duas vezes? Não temos. Então, o que acontece? A moda, 80 e 90. Não precisa colocar isso aqui que eu vou colocar, tá? Mas só para refrescar a memória de vocês. Quando nós temos duas modas, nós chamamos de bimodal. Então, é bimodal. Temos duas modas, mas não precisa colocar isso aqui, tá? Só para refrescar a memória de vocês. Agora, vamos para a mediana. Fazer a mediana do outro lado. Não, vai dar para fazer aqui. Mediana. A mediana aqui, ela é um pouquinho diferente. Observem para vocês verem. Nós temos 16 números, não temos? É par. Ao invés da gente pegar um termo central, nós vamos pegar dois termos centrais. Então, olha para vocês verem. Eu tenho aqui 16. Então, desses 16, eu vou tirar o quê? Vou tirar dois termos.
Então, nós vamos ficar com 14 números, fora esses dois termos, correto? Então, qual que é a metade de 14? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos contar 7 lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, nós temos dois termos centrais. Nós temos os termos centrais 90 e 93. Agora é o seguinte, o que eu faço? Quando eu tenho dois termos centrais, eu vou encontrar a média desses dois termos centrais. Então, o que eu vou fazer? Isso dentro da mediana. 90 mais 93 dividido por 2. 90 mais 93 dividido por 2, quanto que vai dar? 91,5. Isso. Então, aqui eu só vou fazer com os detalhes aqui, só para ficar mais fácil para todo mundo entender. Professor, eu não fiz Sim. o cálculo, não deixei escrito, eu calculei direto, tem problema? Ah, tá, não, você só colocou 90 mais 93 dividido por 2 e já pôs o resultado. Não, só botei 91,5. Ah, tá, não, eu vou te pedir o seguinte, as próximas listas você deixa pelo menos o início, tá? Fazendo favor. Tá bom. 91,5 ou 91,50. Qualquer um dos dois aqui tá certo. Beleza? Entenderam? Sim. 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 Beleza. Eu acho que alguém pediu para entrar aqui, deixa eu aceitar. Não chegou ninguém, não. Fez um barulho, mas eu achei que tinha sido. Não foi, não. Então, beleza. Agora vamos lá. Para o outro exercício. Agora, exercício de gráfico. É o seguinte, um relatório oficial de atendimentos médicos a acidentes entre julho e dezembro de 2019 apontou os locais que mais ocorreram acidentes e necessitam de atendimento médico. Temos aqui todas essas informações. Agora, o que está te pedindo? Calcule a média, a mediana e a moda relacionada ao número de atendimentos. A primeira coisa, vamos calcular aqui a média. Primeiro, aqui deixa eu explicar para vocês. Como são gráficos, a gente vai pegar a ordem aqui, ó. Você pode pegar uma ordem aleatória aqui. Você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo, diagonal, enfim. A maneira que você começar a coletar os dados não vai afetar no resultado. Por que disso? Observe. Vamos começar pegando de baixo para cima. Pegando aqui, ó, fazendo sentido horário. Igual o reloginho, sentido horário. Então, vamos começar daqui, ó, do meio aqui. Ó. Então, eu tenho 12 mais 11 mais 46 mais 41 mais 30 mais 21 mais 20 mais 19 mais 18 mais 12. Dividido por... Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Então, como que vai ficar isso aqui? Nós vamos ter lá 200, somando todos esses números, média... Deixa eu fazer aqui. É igual 230 dividido por 10. Quanto que é 230 dividido por 10? 23. 23. Então, a minha média aqui vai ser de 23. Entenderam? Entenderam? Entendi, professor. Sim, professor. Vocês não entenderam muito, não? Eu entendi. Entendi, professor. Ah, eu achei que alguém tinha falado que não tinha entendido muito, mas se não entendeu, pode falar, viu? Aqui é o seguinte, quando é gráfico ou tabela, você vai pegar os números aqui, esses numerozinhos, ó, são as amostras, são os valores que nós temos. Para encontrar a média, eu não preciso organizá-los de maneira crescente ou decrescente.
Tá? Agora, para encontrar a moda. A moda. Vamos organizar esses números aqui de maneira crescente. Pode ser? Para ficar mais fácil. Então, a gente organizando esses números aqui de maneira crescente. Nós vamos ter 11, 12, 18, 19, 20, 21, 30, 41 e 46. Ok, a moda. A moda é o número que mais se repete. Qual o número que mais se repete aqui? 12. O 12. Certinho. Agora, a mediana. Lembrando que a mediana, aqui nós temos 10 números. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar os dois termos centrais, correto? Correto. Quais são os dois termos centrais? 19 e 20. 19 e 20. Então, aqui vai ficar 19 mais 20 dividido por 2. É igual a 19,5. isso, ou 19,50. Eita ferro, peraí. Professor, eu tô com uma dúvida. Sim, pode falar. Se por acaso na hora da prova, né? Sim. Digamos, para calcular a média, eu não preciso colocar os números em ordem crescente ou decrescente. Mas se por um acaso eu já colocar na média para me fazer a soma certinha e não colocar na mediana, tem algum problema? Não, não tem não, porque a partir do momento em que você, vamos lá, que você organiza esses números aqui, ó, se você organizar eles aqui na média, automaticamente na mediana você vai olhar essa ordem. O que você não pode fazer é, você organizou eles aqui, usou eles organizadinhos na média, e quando chegou na mediana, você usou eles desorganizados. Aí tá errado. Tá? Você tem que usar os números organizados na mediana. Tá? Se você utilizou eles na média e não utilizou os números organizados na média e não utilizou eles organizados na mediana, a sua mediana vai estar errada. Entendi. Você tem que dar uma ênfase na organização desses números na mediana. Ok? Uhum. Tranquilo? Aí se eu já coloquei na média, né? Não precisa repetir Isso. na mediana, não. Tá E bom. se você já colocou na média, para você calcular a mediana lá, você pode utilizar essa organização que você fez na média. E Larissa, eu para não errar, eu já coloco logo em ordem crescente já do começo, porque aí eu Não, faço logo pois a é. primeira, a segunda e a terceira logo, que aí não corre Pois é, risco. mas foi isso que eu fiz, mas tô perguntando assim, porque o que exige mesmo fazer em ordem crescente é a mediana. Eu tô perguntando assim, porque eu, na mediana eu não coloquei, eu já organizei todos na média. Geralmente a pergunta sempre pede média e mediana, né? Isso. Das duas maneiras aí tá certo, igual ou você organiza desde o início, ou então você pode organizar só na mediana, mas para você ganhar até mais tempo, é interessante você organizar esses dados desde o início. Ok? Ok. Então, beleza. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, viu, gente? Agora aqui é o seguinte. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Calcule a média, a moda e a mediana da taxa de desemprego. Aqui, gente, vocês não vão utilizar, tá? Isso aqui é só uma escala para vocês verem. O que vocês vão utilizar são esses númerozinhos aqui, ó. Então, a primeira coisa, vamos organizar esses números de maneira crescente, para ficar mais fácil. Então, nós temos 6,8, 7,5, 7,6, 7,6,
7,7. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para ficar mais fácil. 7,7, depois 7,9, 7,9 de novo, 8,1, 8,2, 8,5, 8,5 de novo, 8,6, 8,9 e o 9. Ok, organizei eles de maneira crescente. Agora vamos lá. Calcule a média. Então, média é igual. Qual o valor do somatório de todos esses números aqui? Quanto que deu? O meu deu 181,2. O meu deu 112,8. Mais O meu deu alguém? 112 também, 0,8. Isso, dá Já também 100 dei 112,8. isso, 112,8. Tá? Mas aí o de quem deu 181, isso aí não precisa de desesperar, não, tá? Que erros acontecem, tá? 112,8 dividido por quantos números nós temos aqui? 14. Dividido por 14. Então, 112,8 dividido por 14, quanto que vai dar? 8,6. 8,5. Então, vamos lá. 112,8 dividido por 14. Deixa eu abrir 3 casas. Ó, 3 casas, 8,057, correto? Correto. Então, 8,057. O 7 está mais perto do 9 ou mais perto do 0? Do 9. Então, eu vou aumentar o número anterior. Vai ficar 8. Vou só apagar aqui. 8,06. A minha média. Agora, a minha moda. Nós sabemos que moda é o número que mais se repete. Qual o número que mais se repetiu? Ou quais os números mais se repetiram? 7,6, 7,9 e 8,5. Então, vamos lá. 7,6. 7,6. Uma, duas. Depois, 7,9. 7,9. Uma, duas. E 8,5. Uma, duas. 8,5. Então, nós temos aqui, ó, 3 modas. Então, quando são 3 modas? Multimodal. Multimodal. Só para relembrar aí para vocês. Professor, não coloquei, não. Precisava colocar. Não precisa de colocar, não. Tem necessidade, não. Tá? Isso aqui é só para dar uma relembrada para vocês, viu? Agora, a minha mediana. Mediana. Lembrando que eu tenho aqui 14 termos, correto? 14 termos par. Eu utilizo um termo central ou a média dos 2 termos centrais? Dos 2 termos. Quais são os 2 termos centrais? 7,9 e 8,1. Mais 8,1. Dividido por 2. Vamos conferir aqui, ó. Esses são meus 2 termos centrais. Vamos só conferir se tem a mesma quantidade de números à direita e a mesma quantidade de números à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto. Então, 7,9 mais 8,1 dividido por 2, quanto que deu? 16 por 2, que dá 8. Isso aí.
16 por 2, que é igual a 8. Então, a minha mediana, 8. Vocês conseguiram aí compreender essa questão de como vocês vão retirar esses dados, essas amostras de gráficos e tabelas? Sim, Tranquilo até agora? tranquilo. Beleza, pode ir pro próximo? Pode. Pode. Bom, 6. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas raias obtiveram os seguintes tempos. Raia 1, 20,90, raia 2, 20,90, raia 3, 20,50, raia 4, 20,80, raia 5, 20,60, raia 6, 20,60, raia 7, 20,90, raia 8, 20,96. Calcule a média, a mediana e a média, moda e mediana da sequência apresentada. Então, a nossa sequência é essa aqui, ó. Nossa sequência de tempos. Então, a primeira coisa, vamos organizar essa sequência de tempos do menor para o maior, ok? Então, vamos lá, ó. 20,50, depois 20,60, depois 20,60 de novo, depois 20,80, depois 20,90, depois 20,90 outra vez, depois 20,90 outra vez, depois 20,96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, elas estão em ordem crescente. Então, agora, vamos calcular a média. Média é igual. Somando todos esses valores aqui, quanto que eu tenho? 166,16. 166,16. Eu vou dividir por quanto? Por 8. Por quê? Porque é o valor total Ah, esqueci o nome do negócio. Isso, a quantidade de números que eu tenho na amostra, certinho. Então, 166,16 dividido por 8 vai dar quanto? 20,77. 20,70. Todo mundo entendeu esse cálculo? Sim. 20,77. Ok. Agora vamos lá. A moda. Nós sabemos que a moda é o número que mais se repete. Meu Jesus amado do céu. O quê, gente? Eu botei errado aqui, professor. Você corrigiu? Não, ainda não. Mas não, Vou- deixa eu te falar, pode. Não tem problema, não. Não precisa de mandar de novo, não. Porque essas primeiras listas é realmente para saber isso aí, como que tá. Principalmente questão de atenção. Tá? Ninguém vai ser penalizado por erros assim, considerados simples, não, tá? Professor, a Sim. atividade que eu mandei pro senhor tal, se eu tinha errado algumas questões, vai ter penalidade, né? Alguma coisa não. Só para o senhor saber mesmo que a gente, como é que a gente tá, não é? Isso, a questão toda é essa, é pra vocês treinarem, entendeu? Calma, a hora de errar é agora. O que não pode errar é na prova. Beleza? Ah, entendi, beleza. Beleza, professor. Foi porque, para calcular, professor, eu estava fazendo pelo computador, né? Aí eu copiei, porque eu faço sempre da mesma maneira, né? Eu copiei, eu coloquei calcular média, moda e mediana, né? Aí eu copiei, fui copiar para outra questão e acabei que eu não mudei o cálculo. Ah, tá, não, mas isso aí é tranquilo. Você só trocou, porque aqui tá média, moda, média, moda, mediana. Às vezes tem exercício que tá média, mediana e moda. Não, mas isso aí é tranquilo. Então a moda aqui é o número que mais se repete. Então qual vai ser minha moda aqui? 20,90. Ela é
Unimodal, bimodal, multimodal ou amodal? É multi que ela tá repetindo 3 vezes. Nada disso. A minha, É a minha eu unimodal botei, só. a minha eu Ela coloquei tá. outra. Ela é. Oi? Ah, não, ela é unimodal, é A minha só eu o coloquei. 2090, é só o 2090, não tem outra moda repetindo com outro número. Isso. Você colocou o quê? Eu coloquei 20, 60 e 20, 90. Eu Mas é... também. O 2090 tá 3 vezes. Olha o 20 e Ah, 90. não, é por conta que agora que eu lembrei, eu corrigi isso aqui na hora de enviar, depois que eu percebi isso, que o 20 e 90 tá 3 vezes, é porque Isso. eu não atualizei aqui no caderno, tá certo. Isso, o 20 e 90 tá 3 vezes. Então a moda é 20 e 90. Agora vamos para mediana. 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 Primeiramente, eu tenho 8 números. Eu vou encontrar um termo central ou 2 termos centrais? 2. 2. Quais são esses 2 termos centrais? 2080, 2090. Dividido por 2. 2080 com 2090. 41,70 dividido por 2. Quanto que vai dar? O meu deu 20,85, mas eu não fiz o negocinho lá das casinhas, pode ser que esteja diferente. 20,85. Vamos ver. Então aqui, ó, mediana. Vem falando que é o termo 80 e 90. Vamos ver se é mesmo 80 e 90. 1, 2, 3, 1, 2, 3, certinho. A mediana, 20,85. Alguma dúvida, gente, nesses pontos? Não, professor, porque as coisas que eu errei, eu acho que foi falta de atenção minha, mas não porque eu não entendi o conteúdo, é porque eu não prestei bem atenção mesmo. Mesma coisa para mim também, professor. Foi O meu vacilo, também mas teve o conteúdo questão é que eu fácil. errei por isso. Mas assim, então a questão de vocês entenderem média, moda e mediana, todo mundo conseguiu entender. Por mim, Sim. morreu. Tá fácil. Maravilhosa, essa moda média e mediana aí. Bacana. Então vamos fechar aqui com o último exercício. Para vocês verem, os salários de 5 pessoas que trabalham em empresa são 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Qual o salário médio dessas 5 pessoas e qual a mediana desses salários? Então, primeiro, eu estou querendo saber aqui qual é a média dos salários. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vocês já conseguiram observar que ele já está ordenado aqui, ó. Então, só fazer aqui só para vocês verem, ó, 700 mais 800 mais 900 mais 1.000 mais 5.600 dividido por 5, que é 1, 2, 3, 4, 5. E no próprio exercício também vem falando que são 5 pessoas. Então, somando esses salários aqui, a gente teve o valor de R$9.000 dividido por 5. 9.000 dividido por 5, quanto que deu? 1.800. 1.800. R$1.800. Essa é a minha média, ok? Ok. E para fechar, a mediana. Quero saber qual a mediana desses valores. 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Primeira coisa, eu tenho uma quantidade de números par ou ímpar? Ímpar. Então, um termo central ou 2 termos centrais? Um termo central. Qual é esse termo central? 900. 900. Alguma dúvida? Não. Zero dúvida. Tranquilo, tranquilo mesmo? Tranquilo. E os outros professores poderiam ser assim também. Só vou encerrar a gravação aqui rapidinho.